que a gente está no lugar que Jesus pisou. E que a gente tá lembrando das palavras que ele falou. A gente pensa assim, né? Quem somos nós? Mas Jesus, ao mesmo tempo, um rei tão simples, porque ele foi rei, ele é rei, e não foi um rei que buscou aqui nessa terra um palácio, não foi um rei que buscou a política, ele veio trazer o reino de Deus para dentro de nós. O Sermão do Monte, ele está lá em Mateus, de 5 a 7, do capítulo 5 até o capítulo 7. E assim, poderia falar várias coisas, porque nesse sermão, Jesus, ele vendo a multidão, ele se assenta, aproximando dos seus discípulos, e ele começa a falar. E ele ensinou várias coisas. Aqui nesse sermão, ele ensinou sobre se relacionar com Deus, porque foi aonde ele apresentou a oração do Pai Nosso. E ele apresentou Deus não como Senhor, mas como Pai, como aquele que quer se relacionar conosco, que quer... Os judeus não tinham ouvido ainda Deus como um Pai. E aí Jesus aqui, ele apresentou Deus como um Pai. E quando ele falou Pai Nosso, é um Pai que quer se relacionar com todos. É um Pai que não quer fazer distinção, que ele abriu para todos. Mas eu vou falar sobre as bem-aventuranças. Em Mateus 5. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Pensando sobre essa palavra, Jesus, ele era rei. Ele nasceu como rei, ele é rei dos reis, ele foi enviado como rei. Só que ele não quis estabelecer um reinado, igual eu falei, como príncipe desse mundo. Um reinado sendo senhor dessa terra. Ele trouxe um reino, o reino dos céus. E a palavra de Deus fala que o reino dos céus, ela não consiste em comida nem bebida, mas ela consiste em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Então ele trouxe um reino para dentro de nós. Para Jesus era mais importante esse reino, porque o que interessava para ele era nós nascermos de novo, era nós sermos transformados de dentro para fora, numa mudança radical, de tal forma que não é humana. Quando alguém passa por essa experiência do novo nascimento, não é algo humano, porque a pessoa literalmente, ela muda completamente suas convicções. É como se pegasse aquela estrutura antiga, destruísse ela, toda aquela forma de pensar, e aí vem uma nova forma, vem um novo ser dentro de nós. Então não é algo humano, é algo de Deus. E Jesus, o que ele priorizava, e o que ele sempre falava, é necessário nascer de novo. E quando ele começa a falar aqui sobre as bem-aventuranças, bem-aventurado significa como são felizes. Ali estava escrito abençoados, né? Mas como são felizes. E ele começa falando como são felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é os pobres de espírito? São aqueles que são necessitados, aqueles que falam assim, Deus, que reconhece, eu preciso do Senhor. Então esse é o pobre de espírito, é aquele que fala, eu não posso caminhar mais sozinho, eu preciso da sua presença, eu preciso dos seus conceitos,
Eu preciso que o Senhor me transforme. Eu não posso viver nessa terra sem a tua presença. Eu necessito de Deus. Então, de quem que é o reino de Deus? Daquele que reconhece que precisa. Aquele que fala, Deus, eu preciso. E assim começa o novo nascimento na vida do homem. Quando ele fala, eu preciso. Eu reconheço que eu necessito do Senhor. Então, a gente, quando reconhece, a gente começa o quê? A deixar a nossa autossuficiência. Que é, eu não sou mais suficiente para mim mesmo. Né? O meu dinheiro não é suficiente. Eu necessito do Senhor. E depois ele fala dos que choram. E por que logo em seguida vem os que choram? Porque quando a gente reconhece que a gente precisa de Deus, aí vem um arrependimento das coisas erradas. É por isso que fala, eles choram e serão consolados. Porque aí a gente fala, não, mas eu não quero viver mais aquela vida. Eu me arrependo. Eu me arrependo das más atitudes, eu me arrependo das vezes que eu tratei mal meu irmão. Eu quero uma nova vida. Então, mais uma vez, ele está falando que é bem-aventurado aquele que nasce de novo, aquele que reconhece que precisa de Deus e aquele que se arrepende, que são os que choram. Logo em seguida, ele fala sobre os humildes. E por que ele fala dos humildes? Porque o próximo passo é a gente falar assim, agora, Deus, não é mais do meu jeito, eu deixo o Senhor fazer do seu. Até aqui era do meu jeito. Eu precisava do Senhor, eu reconheci que eu preciso. Eu me arrependi, mas agora eu quero da sua forma. Igual fala assim, por que batizar? Porque é do jeito de Deus. Não é mais do meu jeito. Talvez eu sinta que eu nem precisaria daquilo, mas agora eu deixo o meu jeito e eu quero o seu jeito. Eu deixo o Senhor estar no controle. E logo em seguida ele fala sobre fome de justiça. Ele fala, né, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O que é essa fome? Essa fome é o desejo que vem no nosso coração pela presença de Deus. Agora eu não só deixo o controle, Deus controlar a minha vida, como eu desejo estar com Ele. Eu tenho vontade, meu coração anela pela presença dEle. E aí aquilo me satisfaz. Eu sou hoje uma pessoa satisfeita, feliz. Por quê? Porque a presença dEle me basta, me farta. Nos acalma, né? Nos consola. E logo em seguida ele fala assim, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora eu passo a ter misericórdia. Eu começo a compreender as razões do meu irmão. Eu começo a perdoar o meu irmão. Por que eu perdoo? Porque eu sei que eu fui perdoada. Eu sei que por mim, jamais eu entraria no reino de Deus. Por mim, esse reino jamais viria. Mas um dia Ele nos perdoou. Ele não olhou para os nossos pecados. Nós não fazíamos parte nem do plano de Deus. O plano de Deus era para os judeus. Mas Ele olhou para nós, Ele teve misericórdia de nós e Ele nos aceitou. Então agora eu também exerço misericórdia com meu irmão. Porque eu recebi misericórdia. A gente só entende o valor do perdão quando a gente é perdoado. E assim a gente vai se tornando semelhante a Jesus. Porque Jesus foi o exemplo do perdão. E depois ele fala sobre os puros de coração. Mais uma vez a gente muda o nosso ponto de vista. Agora a gente não julga o outro só pelo que ele faz. A gente procura se colocar no lugar dele. Muda o ponto de vista em todos os sentidos. E a Bíblia fala, bem-aventurados, puros de coração, porque eles verão a Deus. A gente começa a ver Deus nos pequenos detalhes. A gente começa a ver Deus nas pessoas. E a gente começa a entender que tudo é um propósito de Deus. Logo em seguida, fala sobre os pacificadores, que eles serão chamados filhos de Deus. Então a gente passa o que? A buscar a paz, a aceitar o dano, a não querer intriga. Quando fala dos pacificadores, sabe aquela situação que às vezes você tem razão, aí você fala assim, não, mas deixa a pessoa ter razão, porque eu não quero intriga. Por quê? Porque eu busco a paz, eu estou me tornando parecido com Jesus. E assim as pessoas vão vendo em nós como viu em Jesus, filhos de Deus. Porque buscamos a paz, somos provedores dela. Em seguida, e por último, ele fala os perseguidos. E esse é o ponto mais alto, né? De estar parecido com Jesus. Porque Jesus, ele foi perseguido, sem fazer nada de mal, sem fazer nada de errado. E quando a gente chega nesse nível que ele fala bem-aventurados perseguidos, ele está falando assim, né? Que nós chegamos num nível que nós somos capazes de suportar a injustiça. Esse é o maior nível, né? Espiritual que uma pessoa pode chegar, de suportar a injustiça.
Porque Jesus, ele foi açoitado. Ele foi morto numa cruz sem ter cometido nenhum crime. Ele suportou a injustiça. Ele foi cuspido, bateram no rosto dele e ele suportou tudo aquilo, aquela injustiça. E hoje, bem-aventurados nós somos quando nós somos capazes de suportar essa injustiça. Quando alguém mente contra nós por causa do nome dele. Quando alguém injuria, fala algo que não aconteceu por causa do nome dele. Nós temos que chegar a esse nível de ser capaz de suportar como ele suportou. E com alegria, porque ele fala assim, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Da mesma forma que ele recebeu uma grande recompensa, porque ele suportou essa injustiça. Hoje é um nome que tem a maior autoridade nos céus e da terra, né? Jesus é o nome sobre todo nome. E nós temos que estar felizes, porque assim nós pertencemos ao reino dos céus. Então, bem-aventurado, como somos felizes quando somos capazes de suportar a injustiça, quando somos capazes de ser misericordiosos. Quão grande é o nosso galardão no céu. A nossa recompensa não é aqui, apesar de existir uma recompensa de andar com Deus, porque o reino de Deus, ele é paz, ele é amor e ele é justiça. Nosso coração fica cheio de paz, cheio de alegria, cheio de justiça, de amor. Isso é uma recompensa. Mas a nossa verdadeira recompensa, ela é na eternidade. É isso que é a fé, né? Que Jesus, ele suportou toda a injustiça, sabendo que ele teria uma recompensa. Uma recompensa de voltar ao reino dos céus, de voltar ao céu, sentar ao lado direito de Deus como filho de Deus e de, através desse sacrifício, gerar tantos filhos na terra, tantos seguidores na terra. Por isso nós estamos aqui. Então, assim, queria que a gente orasse. Meu celular não conectou o Bluetooth, mas que a gente, se tiver essa música, se não tiver, pode ser aquela, que a gente pudesse, nessa manhã, reconhecer, né? Falar para Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Porque esse é o primeiro passo. É lá onde fala, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. É falar, Deus, eu preciso do Senhor. A partir do momento que a gente fala, eu não posso mais viver sem o Senhor. Eu preciso, Deus, ele vem, o Espírito Santo vem e ele começa a trabalhar o restante, até chegar do nível de você falar assim, eu estou parecido com Jesus. Hoje as pessoas olham para mim e já podem dizer, ali vai um filho de Deus. Amém. Porque é um pacificador, né? Amém. Porque suporta a injustiça, porque se desvia do mal. Amém. Porque é manso, porque ama. Então eu queria cantar aquela música Preciso de Ti, pastora, mas se não tiver, pode ser aquela que a senhora colocou primeiro. Não tem problema.